Salve, família vascaína. Hoje, depois de um grande jogo, né? Quando eu já fiz aqui uma live sobre a entrevista, né, coletiva do Fernando Diniz. Vamos ver agora aqui também uma entrevista que teve do Hugo Moura e também do, do Paulo Henrique, né, na zona mista. Vamos lá, vamos conferir aqui e vamos analisar o que eles falaram, né, pós o jogo contra a Fortaleza, que o Vasco amassou, né? Venceu de 3-0, poderia ter sido mais. O Hugo Moura, que estava sendo criticado é, pelas mal atuações que ele estava fazendo. Teve um jogo razoavelmente bom contra o Lanús, mas foi expulso. E hoje ele teve outro jogo bom também. Dá pra ver que depois da chegada do Diniz, a equipe tá mudando, né? E hoje fez um jogo excelente, né? A equipe toda do Vasco hoje jogou muita bola. Felipe Coutinho, o, o Verratti deixou 2 gols. É, o time hoje foi muito bem, né? Então, assim, o Ryan também jogou muita bola hoje. Vamos lá, vamos ver aqui o que ele falou. Quanto tempo de trabalho já com o técnico Fernando Diniz é realmente diferente como a maioria dos jogadores falam? Observação, né? O Hugo Moura, cara, ele veio hoje, jogou hoje no Vasco, mesmo com a perca, né? Do filho dele, né? A mulher dele tava grávida e perderam o bebê, e mesmo assim, ele, com todos os motivos de não ir pro jogo, mesmo assim, ele foi e mostrou o seu trabalho hoje. Cara, é um pouco tempo de trabalho, um grande treinador, a gente sabe da grandeza do Fernando Diniz, a gente sabe o quanto ele apoia, o tanto que ele pede o melhor, porque ele vê que o time é bom, ele sabe que o time tem qualidade. Isso passa uma confiança muito boa e aí a gente vai mostrar nos jogos, a gente vai mostrar a cada dia, a gente vai se conhecendo, a gente vai ver o que o professor pede, para a gente estar bem fisicamente, bem mentalmente, para fazer o que ele pede, e isso vai nos dar resultados bons. Às vezes, e nem sempre a gente vai vencer, mas a gente vai estar sempre em busca da vitória, até mais para dar alegria a esse torcedor, ao presidente que merece bastante, que luta, que chora, que na derrota sente a derrota, então isso fica muito também para o presidente, para todo o staff, todo mundo, isso que faz um. Cara, o Vasco é o único time do Brasil, eu acredito até mesmo do mundo, e os jogadores se identificam de verdade com o seu presidente, né? Com o presidente do clube, né? Atualmente. Até mesmo por o Pedrinho, né, ser um ídolo, né? Um dos grandes ídolos do Vasco. Então, assim, é muito bacana como os jogadores também abraçam isso, né? Apesar que eu não sei por qual motivo o Vasco estava desempenhando tão ruim nos últimos jogos. Né? Não sei se era má vontade, não sei se. É, ou não sei o que era, né? Se era o psicológico, que é o que eu mais acredito que tenha sido sim, né? Os jogadores cabisbaixos, sem estímulo, sem ânimo para jogar. Precisava de um choque de realidade, né? Com a chegada do Diniz, eu acredito que teve esse choque de realidade e eles estão voltando a jogar futebol de verdade. Um grupo unido, e isso que vai fazer a gente chegar nas grandes conquistas pela frente. O time jogou uma sequência longa de confrontos fora do Rio de Janeiro e agora retorna ao Rio para uma sequência de 5 jogos. Eu queria que você falasse um pouco desse retorno ao Rio. Isso é importante até pela questão física, de cansaço, poder ficar aqui mais no Rio mais tempo, e a importância de jogar em São Januário mais uma vez lotado. Cara, a gente sabe a importância, a gente sabe que essa torcida faz aqui em São Januário, fora de São Januário, o Maracanã, é uma coisa que inexplicável, uma coisa que a gente precisa também dar um pouco de resposta ao nosso torcedor. A gente sabe que foi um momento difícil, a gente vinha de 9 jogos sem vitória, e hoje aplaudiu, hoje cantou, não deixou de cantar, e ali acaba o jogo, a gente vai bater palma para eles, porque a gente tem que estar unido, a gente tem que estar focado. E é o que eu falo, quando a gente joga aqui com o apoio da nossa torcida, fica muito difícil para o adversário. Por isso foi o erro, né? Do Pedrinho ter vendido o jogo contra o Palmeiras, né? Ter ido jogar fora, sendo que
além de ser um adversário difícil, né? Então, assim, quanto mais ajuda, né, o Vasco tivesse melhor. Então, assim, justamente contra um adversário difícil, vai vender o jogo, né? Vender o mando de campo. Então, muito complicado a decisão que o Pedrinho tomou. Mas passou, né? Bom, bolas pra frente. Valeu, gente. Por tudo que eu passei nesses últimos jogos, né? De erros, sempre vou estar falando disso porque eu não vou me esconder na hora ruim. Estou sempre botando a cara, sempre mostrando. Eu sei que deixei a desejar bastante nos jogos passados. E com a notícia do filho ou filha que eu e minha esposa perdemos, eu fiz questão de vir para jogar porque o meu pensamento é o mais rápido tirar o Vasco dessa situação, independente do que aconteça fora de campo. Minha família, minha esposa, meus amigos, até o grupo me abraçou de uma tal forma que eu senti que não poderia dar errado. Eu sei que Deus tem tudo de melhor, Deus sabe todas as coisas, então minha vida eu entrego a Ele. E agradecer o grupo, agradecer o professor Diniz que me deu todo o apoio nesse dia de ontem. Foi um dia muito complicado para mim. Hugo, até, obviamente, a nossa força para você, teve, acima de tudo, um comportamento grandemente profissional e ter passado por tudo isso e ter jogado muito bem. E acho que os aplausos foram muito merecidos. Mas queria te perguntar agora sobre como que você sente esse astral do Fernando Diniz, porque a gente percebe que ele sempre está muito enérgico na beira do campo, mexendo, parando o tempo todo, tem uma bola parada, um lance parado, chama o time todo para organizar, para conversar, enfim, é um choque, de certa maneira, dentro desse sentido anímico do Vasco, que você já tem sentido a diferença também, até na questão emocional, que ele falou muito também nos últimos dias. A gente sabe do estilo dele, isso acho que é muito importante para o nosso grupo. Acho que a gente estava precisando também dar uma chacoalhada por causa do resultado que a gente não estava vindo, de alguma forma a gente estava pecando em algumas coisas e ele veio para dar esse ânimo. E como é bom nessa situação de, se eu não me engano, 9 jogos sem ganhar e ver um treinador com um peso enorme, que ano passado, ano retrasado, ele ganhou a Copa Libertadores, uma Recopa, então um treinador que tem um peso. Ele veio pro Vasco porque ele viu qualidade no elenco, viu que tem jogadores muito bons, então isso deixa a gente confiante e ao dia a dia é trabalho, igual desde o primeiro dia que ele chegou, e aí a gente vai pro jogo contra o Lanús, a gente faz um grande jogo, aí que eu falo, derrota esconde muitas coisas, e aí hoje foi fruto do jogo que a gente fez contra o Lanús, porque treino, a gente tem possibilidade de treinar? Não. Mas ele propôs aquilo que ele pensa, aquilo que ele de algum jeito acha que é o certo do futebol. Então a gente vai dar o nosso máximo para a gente fazer o que ele pede. E aí as coisas vão acontecer naturalmente, o que ele pede também, mas ele conhecendo, então fica mais fácil o trabalho no dia a dia. E a confiança que ele passa por todo jogador é incrível, então a gente vai estar sempre. Uma coisa muito importante que ele falou aí, né? A confiança que ele passa, né, para os jogadores. E era isso que tava faltando no Vasco, né? Confiança. Tava faltando ter tranquilidade quando pega na bola, poder olhar pro lado, poder olhar pro companheiro e tocar, não sair no rifão que nem uma pelada, que nem jogadores amadores, né? E tava muito acontecendo isso no Vasco, pega a bola, chutão pra frente. Não, você hoje vê um time mais organizado, você vê um time que tem capacidade de sair tocando a bola, você vê um time que tem um emocional mais preparado para poder ficar um pouco mais com a bola sem entregar o gol. Então, assim, essa mudança que o Diniz trouxe para o Vasco foi muito importante e eu acredito sim que o Vasco jogando dessa maneira que jogou hoje tem grandes chances de brigar na parte de cima da tabela, né? Não estou dizendo que vai brigar para ser campeão do brasileiro, mas ali entre sétimo e oitavo, né, o Vasco tem grandes chances sim, mostrando esse futebol que mostrou hoje. Hugo, qual a principal diferença que você percebeu ali? Uma das características do Diniz, o que ele bateu bastante na tecla na. Cara, Paulo Henrique, para mim, o melhor lateral direito hoje da atualidade no Brasil. O Paulo Henrique, cara, é um lateral agressivo,
né, que vai muito para frente, dribla bem, ele tem muita velocidade, muita força. Mesmo com a equipe do Vasco jogando mal, ele ainda conseguia fazer um pouco a diferença. Então hoje para mim o jogador que mais está bem no Vasco ainda se chama Paulo Henrique. Deixa a opinião de vocês aqui, se vocês concordam ou não, mas quem está entregando mais hoje é o Paulo Henrique no Vasco, né? Tirando também o goleiro, né? Também o Léo Jardim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a entrevista dele. A apresentação foi sobre elevar o astral da equipe e hoje se viu bastante ali na beira de campo. Você que é lateral deve ter sofrido um pouquinho. E dois momentos chamaram bastante atenção. Quando houve o VAR ali para expulsão tanto do Marinho quanto do Coutinho, ele saiu da beira de campo para falar com você, se eu não me engano, e com o Luiz Gustavo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse papo e também ao final do jogo ele convidou todos vocês do elenco para saudar a torcida. Eu queria que você falasse sobre esses dois momentos. Cara, ele é um cara que não tem deixado nos desconectarmos da partida. Então, no momento tem uma pausa durante o jogo, ele está instruindo, está conversando. Ali eu estou na lateral, quando estou do lado dele, também está sempre falando comigo para passar instrução para mim ou para eu passar para outros atletas. Então, isso é muito importante, ter nos auxiliado, porque tem coisas que só ele vê fora de campo, que nós dentro de campo não vemos. Isso tem sido muito importante para nós. E qual que é a outra pergunta? Sobre quando vocês se reuniram ali no final do jogo, o que ele falou? Ele falou para nós saudarmos a torcida, porque também é algo que a torcida vinha cobrando, uma cobrança muito grande porque os resultados não vinham acontecendo. E aqui estamos todos do mesmo lado. Nós queremos o melhor para o Vasco, nós atletas vamos dedicar o máximo, a torcida também quer o resultado, então estamos todos do mesmo lado. Quanto mais caminharmos juntos, melhor vai ser para o clube. Paulo, agora a gente até brinca que você passou à frente do Puma Rodrigues nessa corrida para os 100 jogos, né? Agora falta pouco para você chegar a 100 partidas pelo Vasco e é o jogador mais próximo do elenco a chegar a essa marca. Para você, o quanto representa e ainda mais estando numa ótima fase, num ótimo momento e hoje você tendo a possibilidade de marcar e de deixar o Verratti na cara do gol para fazer o gol dele. Cara, eu acho que isso é uma consequência. Também nem sei quantos jogos faltam para os 100 jogos. 5? Então, muito legal isso. Eu acho que quanto mais eu tiver a oportunidade de vestir a camisa do Vasco e estar em campo, eu vou estar me dedicando ao máximo, seja para 50, 100, 150, 200 jogos, não sei. Então é uma marca muito importante para mim, confesso que eu não sabia, mas é realmente importante. E acima disso está sempre o coletivo. Então, enquanto eu estiver em campo, eu vou me dedicar ao máximo para ajudar a equipe, para a gente estar sempre buscando os resultados, buscar sempre o algo mais na competição. E muito feliz por estar chegando próximo a essa marca. Espero que venham mais 100 jogos pela frente. O Verratti fez gol com o cruzamento teu, né? Fez, me ajudou bastante ali. É sempre bom a gente estar aparecendo no ataque. Para um lateral, as assistências contam muito. Então hoje fui muito feliz, mérito do Verratti de estar ali bem posicionado e de atacar a bola no cruzamento. Então, muito feliz por esse momento. A gente percebeu um time hoje muito confiante, voltando a São Januário depois de um tempo longe. Queria que você comentasse um pouco desse retorno à casa, né? E essa sequência que vocês vão ter no Rio e da confiança também que jogar aqui em São Januário acaba dando para vocês. A confiança acaba ficando maior, até por estarmos na nossa casa, já conhecemos o campo, já o apoio da nossa torcida. Pegamos uma sequência muito difícil de 6 jogos fora de casa e realmente não é fácil viajar, ir para outro país e pouco espaço de descanso, de recuperação de trabalho. Então é muito importante para nós estarmos voltando para a nossa casa. Espero que possamos aproveitar da melhor maneira possível esses jogos em São Januário, esses jogos no Rio de Janeiro, para que venhamos dar um grande salto dentro das competições. Paulo, como é que foi o Diniz chegou agora, como é que foi essa semana conhecendo o trabalho do Diniz, como é que está sendo a adaptação do elenco às ideias do modelo de jogo dele? Temos tentado nos adaptar o mais rápido possível. Foram poucos trabalhos, poucos treinos, mas treinos muito intensos, onde ele tem tentado passar as ideias para nós. Aos poucos estamos nos adaptando, tem passado muito vídeo também, muito na parte da conversa por conta do pouco tempo de trabalho no campo. Então eu acho que isso tem sido muito importante, conciliar a parte de campo com a parte da conversa, para podermos entender o mais rápido possível o que ele quer. E aos poucos a gente está assimilando e está colocando em prática no campo. Bem, pessoal, essa daí foi a entrevista na zona mista, né, do Paulo Henrique, né, e também do Hugo Moura, né, que hoje jogou muito, né, e ainda no sacrifício ali, com a cabeça longe, né, pensando na perca, né, do filho, né, e a mulher dele perdeu
tava gestante, né? Tava gestante e perdeu o filho. É assim, pessoal. Para finalizar esse vídeo aqui, hoje foi um jogo para lavar a alma dos vascaínos, né? Os vascaínos que sempre sendo motivo de chacota na rua, onde passa. Principalmente nesses últimos meses, né, que o Vasco não tem demonstrado bom futebol, né? 9 jogos sem vencer. Então tinha que ter uma atuação boa, tem que ter uma atuação de gala para que lavasse a alma mesmo, né? E teve. E teve. A chegada do Diniz foi muito importante para a mudança de ânimo, né, na equipe e também para desempenhar um futebol melhor. Tô dizendo isso aí porque já são 2 jogos e o Vasco joga bem melhor do que estava jogando antes. Lá em Lanús, né, lá na Argentina contra o Lanús, o Vasco perdeu de 1-0, mas reformou, competiu, entendeu? Mesmo com a derrota, mas o Vasco já mostrou uma certa melhora. E hoje o Vasco simplesmente atropelou, né, o Fortaleza, que é uma equipe até, na minha opinião, até mais difícil mesmo do que o Lanús, né? Bem mais difícil. Então é isso aí, pessoal. Quem ficou até agora, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário que eu irei responder. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!